Fique agora com DH Lab Pocket, Personal Branding com Iago Haas. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel da equipe do DH Lab. Hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial, Faex, muito orgulho. Nós estamos aqui com o Iago Haas, especialista em branding, e hoje a gente vai bater um papo aí sobre personal branding, marca pessoal e tudo mais. Iago, é um prazer te receber aqui na FAI novamente, seja bem-vindo. E me conta um pouco sobre você, Iago. Como é que foi essa caminhada, como é que você se achou nessa carreira e por quê? Vamos lá. Bom, obrigado por me receber aqui, obrigado pelo convite, foi super legal retornar a casa, né? A gente acabou de sair de uma pandemia, de um momento de isolamento, então voltar aqui também é super gostoso. Legal. Traz a saudade, né? A gente, às vezes, faz a graduação após, exige muito da gente, tá trabalhando, tem que estudar, e daí você pensa assim, não vou nem sentir falta, que mentira, né? Primeiro momento que você sai, você já quer voltar, já quer fazer mais, então tá aqui, é muito gostoso. Bom, mais sobre mim, vamos lá. Como é que eu posso começar? Hoje eu trabalho como estrategista de marcas, né? A gente passa por um momento em que as marcas, elas são super, super importantes. Elas ganharam muita relevância e o meio digital trouxe ainda mais relevância para as marcas. Então, com isso surgiu essa posição, esse termo, né, do branding, como você trouxe já, que é um termo marqueteiro metido, mas que ao mesmo tempo traz aí essa definição da importância das marcas desse movimento. Então, hoje eu sou estrategista de marcas, sou especialista em branding, né, que é exatamente esse termo, e também em futuros, né, a gente acredita muito no nosso trabalho que a gente constrói marcas e negócios que têm que fazer sentido com hoje, mas também com o futuro, né? E a gente viveu um momento de muita instabilidade, então é super importante a gente estar analisando o presente para entender o futuro, né? Entender quais são os caminhos possíveis que a gente tem. E as marcas que a gente desenvolve hoje são muito relacionadas também a esse olhar dos caminhos possíveis que a gente tem aí nos próximos anos, né? Legal. Iago, mas nem sempre foi assim, né? Você não chegou na sua faculdade e falou, eu vou ser personal branding. Não. Existe um Iago antes. Existe, né? Com certeza. E como é que foi para chegar no branding? Por quê? Então vamos lá. Quando que você teve esse start, né, da carreira? O que você fazia antes, sim. né? E qual a relação com o branding? Ou não tem nenhuma? Tem sim. A gente vê hoje, assim, até que eu tava comentando, né? Hoje a gente tem muitas marcas surgindo, tem um monte de marcas surgindo todos os dias pela internet que facilita esse processo, né? Pensa, antes você tinha que abrir uma loja física, né? Hoje você não precisa mais, você pode abrir um Instagram e começar a vender, né? Então, abrir uma marca é muito mais fácil. E eu venho do mercado tradicional de agências mesmo. Então, desde o momento em que eu comecei minha graduação aqui na FAI, em Publicidade e Propaganda, eu comecei a já ter experiência no mercado, né? Já comecei a trabalhar e olhar e atuar no mercado. Até a própria FAI abre muito portas nesse sentido, né? De encontrar oportunidades logo cedo. No primeiro ano eu já estava trabalhando. E durante a minha experiência eu esbarrei em várias marcas, porque por mais que você atue em publicidade, eu também tenho formação em fotografia, então também fotografia, entre outras frentes, conteúdo. Tudo isso tem uma marca, né, que é o rótulo ali, que é a representação daquele produto, daquela empresa, daquela pessoa. E todas as vezes que eu esbarrava com alguma dificuldade relacionada ao meu trabalho, que era mais relacionado ao marketing, à publicidade, ao vídeo, à foto, eu via que, na verdade, a dificuldade não estava na foto, no vídeo, na campanha, mas sim na falta de uma definição e uma estratégia de marca. Essa essência, que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui, conforme a gente for conversando, mas o branding é muito sobre isso, é sobre a essência, assim. Então, eu sempre me via nessa posição de identificar essa falha, né? Falta uma definição, uma estratégia para essa marca. Como é que eu vou vender e fazer um vídeo de uma marca que mal se conhece, né? E hoje a gente tá falando de personal branding, então, como a gente vai vender um profissional, né? Como a gente vai posicionar bem um profissional, posicionar bem uma marca pessoal, se a pessoa não se conhece, entende? Então, Legal. Fazendo essa analogia do pessoal fica mais fácil, né? Mas isso também acontece com marcas, também acontece com empresas. Então, eu sentia muito essa dificuldade. E eu comecei a me apaixonar pela estratégia de marcas nesse sentido, de entender que eu posso melhorar esse vídeo, eu posso melhorar esse conteúdo, eu posso melhorar esse planejamento de conteúdo, de redes sociais, se eu entender melhor quais são as definições, as diretrizes de valor, de princípios,
de essência, né? A essência dessa marca. Se eu entender melhor isso, eu vou entregar um resultado melhor. Uhum. Então, olhando para isso, eu comecei a estudar e me apaixonar pelo branding, pela gestão de marcas, né? Se a gente for Sim. abrasileirar, é a gestão de marcas, a construção de marcas, enfim. Então, eu comecei a olhar para isso, assim. E foi nesse momento em que eu me apaixonei pelo branding que eu comecei a trazer isso para o mercado. Uhum. Então, eu comecei a aplicar isso no meu trabalho. Mas dentro do mercado tradicional, muitas vezes eu me via incompreendido. As pessoas estavam muito mais preocupadas com a entrega daquele serviço específico, como eu dei um exemplo aqui de uma foto, né? um vídeo, ou de um conteúdo, qual resultado isso vai ter, qual é o alcance que vai chegar no produto final ali, né? Exato. Entendi. E quando eu trazia que o problema, na verdade, era um problema maior, era complicado resolver. Sim. Então, acabava não sendo tão compreendido assim. Uhum. E aí, eu já vou trazer aqui a importância do branding pessoal para mim, porque foi nesse momento, dentro do mercado, que eu comecei a perceber o quanto o personal branding me ajudaria a me encontrar, né? A também seguir com o meu propósito e com a minha paixão, que era realmente entender essa estratégia de marcas e ajudar as pessoas a entender essa essência que está por trás dos negócios. Né? E eu me lembro que eu falava isso, hoje é uma das principais frases da minha marca, dos meus conteúdos, né? Que eu falo que negócios são feitos de pessoas para pessoas. Então, muitas vezes a gente ignora isso. Né? A gente ignora que negócios são de pessoas para pessoas e que tem alguém por trás de uma marca, de um produto, né? Trabalhando e fazendo aquilo acontecer. E eu já falava isso na época e eu, nessa incompreensão com o mercado tradicional, desse olhar de, não, a gente tem que entregar a campanha, né? Não conta para o cliente que o problema é na marca dele. Vamos entregar essa campanha e vai dar resultado também. Dava um resultado muito mais caro, exigia muito mais meses de contrato, o que era bom para a empresa, mas não era bom, né, para a essência do negócio. E nesse caminho todo, eu vi que eu precisava me posicionar melhor, né? Então, puxando também para o branding, porque eu acreditava que os negócios eram de pessoas para pessoas. Eu era uma dessas pessoas envolvidas na construção de uma campanha, na construção de um conteúdo, e eu precisava respeitar a minha pessoa que estava ali, né? Então, quando eu trazia uma dessas definições e eu não era compreendido, eu me sentia me desrespeitando. E eu acredito que a gente também, indiretamente, desrespeitava também o cliente, até mesmo o consumidor, quando a gente não explicava bem o valor daquilo, né? Não gerava uma identificação, uma conexão verdadeira com o cliente. Entendi. E dentro disso, teve um caso específico, vou contar essa história aqui. Vamos lá. Storytelling, inclusive, é uma ferramenta do branding pessoal, tá? Então eu vou trazer uma história minha, mas que vai ajudar vocês a entenderem também essa virada e como o personal branding me ajudou na minha história, na minha carreira. Eu estava numa empresa, uma dessas empresas que eu trabalhei no mercado mais tradicional de publicidade, de agências, aquele, né, aquele escritório que parece da Google, né? Todo mundo, quando fala de publicidade, fala assim... Que tem um escorregador, tipo, pode saber que... É pizza, cerveja, enfim, escorregador, aquela alegria, aquele estereótipo de publicitário que a gente conhece. E realmente existe isso dentro do mercado, mas é uma pequena parte, né, de todo o resto. E dentro de uma dessas empresas, eu já tinha reportado várias vezes para os diretores da empresa. Eu tinha, inclusive, um relacionamento muito bom com eles, onde eu aprendi muito. Mas eu sempre reportava algumas questões que eu via que a própria marca dessa empresa falhava em alguns aspectos. E quando os clientes vinham e queriam ali entregas e resultado, eu também identificava um pouco essas falhas atrapalhando o processo como um todo. Então eu tinha uma visão muito de fora, assim, né, da empresa. Mesmo estando dentro, eu tinha uma visão muito de fora. E quando eu trazia isso para a empresa, eu não era compreendido, como eu já comentei. Mas um dia, eles contrataram um consultor externo para fazer um trabalho de análise de onde eles poderiam melhorar. E nesse trabalho, o consultor trouxe várias coisas que eu já havia falado. A grande diferença foi que esse consultor foi ouvido, foi acolhido, foi bem interpretado. E eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada no meu movimento, né? O que eu fiz de errado, onde eu errei no meu posicionamento, digamos assim, né? Trazendo para os termos do personal branding, para que eu não fosse compreendido, para que eu não fosse acolhido. E aí veio a grande virada para mim. Eu posso até estar passando a mensagem certa, porque eu falei bem parecido ou, né, muito igual ali com o que o consultor trouxe. Mas esse não era meu papel. Esse era o papel do consultor. Ele estava contratado ali na empresa para fazer aquilo ali, para apontar aquelas situações. Exatamente. E foi o momento em que eu entendi que o meu posicionamento estava errado. Se eu quero trazer uma análise
E se eu quero trazer reportes aqui, né, como eu disse, que eu reportei a eles, então se eu quero trazer um relatório com uma visão e uma análise externa da empresa, eu não posso estar dentro da empresa. Eu tenho que ser um consultor. Então, a grande diferença entre eu e o consultor é que ele estava bem posicionado. E ele estava ali como um consultor para trazer aquelas considerações quanto à empresa. Enquanto eu não. Né? Então eu trazia e não era ouvido, mas é porque o meu posicionamento, né, aqui, a gente vai falar também um pouquinho melhor sobre isso, mas dentro do meu personal branding, a minha presença não estava alinhada com o que eu queria fazer. Você era um colaborador, não um consultor ali naquela posição. Entendi. Compreendi. Exato. E aí, com o meu posicionamento de colaborador, não me cabia entregar aquela mensagem, né? O meu público, que eram os diretores da empresa, não queriam ouvir de mim, eles queriam ouvir do consultor. Né? E aí que eu percebi que existia essa oportunidade de eu entrar no universo da consultoria, né? Que é algo que anda muito ali, né, com o personal branding também. Né? A gente vê hoje o personal branding sendo muito utilizado para esse nicho de consultoria, né? E foi o momento em que eu identifiquei essa oportunidade, tive a coragem, né, de abandonar ali toda a minha experiência no mercado tradicional, que já estava há anos construindo, e comecei a minha marca pessoal, né, e comecei a me posicionar alinhado com o que eu queria fazer. Então, também isso é muito importante, assim, tanto no nosso trabalho, mas no próprio branding defende muito isso, né, que você construa sua marca, seu posicionamento alinhado com o que você quer. E é o que eu queria naquele momento, né. E tem dado certo. e tô aqui falando hoje justamente porque... Tem dado resultados. Exato, exatamente. Eu entendi que o branding, ele trabalha, ele é como se fosse a aparência da marca, né? Você trabalha essa aparência até porque ela é a primeira coisa que chega para as pessoas e para os clientes, né? Mas me fala um pouquinho mais sobre o que é ser um branding ou um personal branding. Sim. Porque pelo que eu compreendi, tem como você desenvolver isso, não só, digamos assim, num CNPJ, mas também tem como você desenvolver a sua marca pessoal quanto CPF, digamos assim. Sim, com certeza. Então, me fala como é que funciona. Existem esses dois ramos? São personalidades diferentes? São profissionais diferentes que lidam? Ou um único profissional consegue cuidar das duas coisas? Como é que funciona exatamente? Tá. Não, legal. Várias perguntas, vamos uma por uma. Vamos devagar. Mas a primeira coisa, assim, né? A gente escuta personal branding e é um termo, como eu brinquei, marqueteiro metido e estrangeiro ainda, né? Então, é um termo que no primeiro momento a gente fica... O que realmente é isso? E a gente vê muita gente falando disso na prática, então a gente acaba entendendo com a prática. Mas o personal branding, se a gente for traduzir, é a gestão da marca pessoal. Ah, Iago, então é só para marcas, é só para CNPJs, como você comentou, né? Não exatamente. Se eu quero, por exemplo, ser um bom filho, eu vou dar um exemplo mais simples aqui, né? Mas se eu quero ser um bom filho, um bom aluno, né? Um bom namorado, eu posso melhorar o meu posicionamento para que eu seja bem percebido quanto a isso. Então, não necessariamente eu preciso ser uma empresa, tá? Mas claro que aqui a gente vai dar o foco aí no CNPJ, né? Então, também levando para o CNPJ, a gente fala do gerenciamento do posicionamento. A gente fala no branding sobre gerenciar a percepção que as pessoas vão ter de você. A gente não consegue controlar a percepção das pessoas, mas a gente consegue mudar as mensagens e as imagens que a gente transmite para que a nossa percepção seja bem acolhida, bem recebida, né? Então, o branding é sobre isso. É sobre a gente entender as possíveis imagens, mensagens e posicionamentos que a gente transmite com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com o nosso movimento e entender como a gente pode melhorar isso para entregar isso de uma forma mais excelente. Né? Não adianta eu ser uma pessoa inteligente e me posicionar como alguém que não é inteligente. Ou não saber colocar essa inteligência para fora. Exatamente, exatamente. Então é super importante você se conhecer, entender quais são suas forças para você conseguir transbordar isso. Né? A gente gosta de usar essa palavra, justamente quando a gente tem certeza do autoconhecimento do que a gente consegue transbordar isso dentro de uma personal brand, uma marca pessoal. Né? Então é mais ou menos por esse caminho. E você tinha feito outras perguntas agora, mas vamos lá, a gente respondeu do que é o personal brand, a gente respondeu se é só o CPF ou o CNPJ, mas eu tinha feito mais uma pergunta que era boa, que eu tinha pensado na resposta. Cara, a gente tá indo tão num flow que eu acabei... Mas tudo bem. Eu posso lembrar, mas é que tinha super a ver com esse caminho. No decorrer da nossa conversa, é capaz da gente lembrar, daí sim, né, não, a gente vai retomando.
Mas me conta um pouco sobre o início da sua carreira como personal brand, Tá. trabalhando com o branding. Como foi exatamente? Porque Uhum. você me disse que saiu de uma área tradicional, Sim. né? E saiu, né, de peito aberto para encarar essa nova trajetória. Uhum. Como foi? Foi muito difícil? Como você desenvolveu isso? Como você começou a desenvolver a sua própria marca Uhum. pessoal? Então isso tem muito a ver como o branding está na sua vida, né? Sim. Para você mesmo, como você trabalha isso em você, né? E me conta como é a abordagem inicial com as empresas para alguém que está começando nesse nicho. Uhum. Tá. Legal essa pergunta, assim, porque como eu comecei com branding, né? Uhum. Na verdade, eu já tinha iniciado isso dentro do mercado. Então, dentro do mercado eu desenvolvi inúmeras marcas, mas não eram marcas pessoais. Uhum. Então, eu já tinha as habilidades e a sensibilidade para desenvolver uma marca, mas eu ainda não tinha aplicado isso a um âmbito pessoal, né, mais pessoal, e não tinha aplicado isso a mim. Né? Uhum. Então, hoje, se você perguntar assim, né, Iago, como é que o branding está no seu dia a dia, né? Que foi algo que você trouxe aqui também. Eu diria que, além de desenvolver inúmeras marcas, tanto pessoais quanto comerciais, vamos dizer assim, né? Que representam empresas ou instituições, a marca, o personal branding que mais me dá trabalho, digamos assim, dentro da minha carteira de trabalho de clientes, é a minha própria marca, né? E acho que aí entra muito do que você trouxe sobre como eu comecei com o personal branding. Como eu já sabia, né, as estratégias, digamos assim, eu conhecia as ferramentas para fazer um branding ou um personal branding. Quando eu comecei a fazer o meu processo, eu entrei na perspectiva do cliente. Porque eu sempre atendia esse cliente, então eu sempre estava do outro lado da mesa. Uhum. Então é mais fácil, digamos assim. O cliente te procurava. Ou menos complicado, vamos dizer assim. Uhum. Você ouvir da pessoa o que ela tem a dizer e transformar aquilo em estratégia. Né? No meu caso, eu tinha que me ouvir. E eu acho que aí mora o grande desafio do personal branding. Que foi o grande desafio para mim e que eu vejo hoje com os meus clientes, que também são os desafios deles. E é onde a gente, até um certo diferencial nosso, a gente foca muito nessa etapa de entender o cliente para a gente começar a construir uma marca. Né? Porque é até fácil a gente não conhecer o cliente, construir uma marca, mas ela não vai fazer sentido para as pessoas. Sim. E hoje é importante que faça sentido. Né? E para fazer sentido para o cliente, ele precisa fazer sentido, né? Primeiro para o cliente interno, a gente brinca, para o colaborador. E no caso de uma eu-presa, né? Empresa de uma pessoa só, o personal branding é cheio de eu-presas. Quem que é a nossa equipe? Somos nós mesmos, né? Todas as nossas versões que estão aqui dentro, que é o financeiro, que é o comercial, que é o todos os divertidamente aí. Exatamente. Sim. Então é super importante que a gente entenda esse universo antes de transbordar, né? Como a gente disse, justamente para você já ter certeza de quem você é para conseguir transmitir isso para as pessoas. Ah, Iago, legal, mas então esse foi seu desafio, é o meu desafio também hoje, mas como é que eu posso enfrentar um pouco isso? Então, vou falar como eu enfrentei para a gente trazer aqui um olhar. Eu sempre fui muito metódico, tá? Então, esse é meu jeito. E eu acabo todo ano sempre planejando muito o meu ano, assim. E nessas de planejar o meu ano, quando eu comecei a esbarrar no branding, entender a importância da gente fazer as coisas com sentido, eu comecei a olhar para o meu planejamento anual também com um olhar de quais valores, quais motivações, quais objetivos emocionais eu também queria trazer para a minha vida. Uhum. Eu tinha trabalhado vários anos sem olhar para isso. Dessa forma, né? Claro que a gente olha para o nosso emocional, mas não da mesma forma que eu comecei a olhar com minha marca pessoal. E isso tinha me levado longe dentro do mercado tradicional, né? Em poucos anos eu atingi ali resultados incríveis para minha carreira. Mas aquilo, como eu disse anteriormente, faltava com respeito comigo, com o meu coração, digamos assim. Estava indo contra um valor seu. Exatamente. Tava, né, conflitando ali. Exatamente. Então, eu ia contra um valor meu, mesmo tendo bons resultados no mercado tradicional. E a partir do momento que eu comecei a analisar o meu ano, incluindo esse meu lado do objetivo, das minhas motivações emocionais, ou seja, me reconhecendo como profissional, como pessoa, então eu me reconheci como pessoa antes de me apresentar como profissional. E nesse processo, né, de autoconhecimento, não tem outra palavra, né? Eu sei que às vezes é até meio batido, né? Autoconhecimento, terapia, de novo, né? A gente tem falado tanto disso nesses últimos anos, né? Enfim, pelas situações que a gente passou de instabilidade.
Mas é sobre isso. E a marca pessoal não pode ser sobre outra coisa, né? Cara, você tá falando sobre você, né? Você tem que se conhecer para que você consiga colocar isso para as outras pessoas, né? Total. O que você tem para oferecer, né? Para agregar para as outras pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Por que uma empresa vai te chamar se você não tem nada atrativo, se você não Total. apresenta algo que realmente desperta um chamativo para a empresa, né? Então não faz sentido. E, cara, o que você falou ali de você se conhecer primeiro para depois você apresentar isso para as outras pessoas. No desenvolvimento humano a gente trabalha muito isso, né? Principalmente quando alguns alunos vêm até nós para falar, eu preciso fazer um currículo, estou começando agora no mercado de trabalho, estou buscando minha primeira posição aí no mercado, e eu sempre gosto de falar para eles e abordar esse tema, assim como fiz com você no início da nossa conversa, de abordar o porquê que você está fazendo Perfeito. aquilo. O porquê. Tem que ter um porquê que você escolheu esse curso, porquê que você escolheu essa vaga, como você se identifica, né? Porque primeiro você traz para você a situação, você trabalha isso dentro de você, e aí você coloca né, você expõe aquilo que você tem para agregar junto com a empresa. Então, interessantíssimo isso que você trouxe. Sim. Não, Exato. mas é o primeiro passo, assim. A gente vê muitos casos de clientes que chegam para falar com a gente, às vezes já tem uma empresa funcionando, mas aquela empresa não reflete quem ele é. E aí isso gera frustração. A gente tem uma estatística, principalmente no Brasil, de que a maioria das pequenas empresas não passam dos 4 primeiros anos, 3 a 4 primeiros anos, né? É onde as empresas ali somem do mapa. Sim. E não crescem, enfim, não dão certo. E a nossa percepção pelo branding é de entender que muito dessas marcas não fazem sentido, porque elas não começam a fazer sentido para quem está construindo a marca, para o empreendedor, para o empresário, para a empresa que está por trás daquela marca. Então a gente preza muito no nosso trabalho hoje esse primeiro passo. Que é de entender quem que tá por trás daquela marca. Quando a gente fala de personal branding, aí o compromisso é ainda mais forte, maior, mais né? intenso, Sim. Porque a gente realmente precisa entender qual é a pessoa que tá ali por trás para a gente conseguir traduzir isso dentro de uma marca. Então é super, super, super importante essa parte do autoconhecimento, que, como eu brinquei, né, pode estar meio batido, mas é porque é algo que a gente tem que estar constantemente analisando e refinando. E aí vai um ponto importante também. Iago, mas eu vou fazer então, vou investir no meu autoconhecimento, né? Vou separar um tempo para eu entender melhor quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, eu vou transmitir isso na minha marca. E eu não posso mudar isso, e se eu mudar, né? Então gera uma certa insegurança da gente assinar um compromisso e não conseguir cumprir ele. A mudança, ela gera medo, né? Total. Mas é que o medo te impede de fazer coisas incríveis, né? Exatamente. Então, na minha percepção, claro, você pode me corrigir, mas vai com medo mesmo. Exatamente. Né? E não tem problema você mudar também. O mercado, ele é volátil. O mundo, ele é volátil. As coisas mudam. E errado seria se você não se adaptasse a isso, se você não mudasse junto, né? Não, é perfeito. Essa percepção é exatamente a que eu ia trazer também. Porque até por isso que a gente trabalha hoje como especialista de branding e futuros em conjunto, né? Porque a gente entende que a gente passa por um dos momentos mais incertos da história, né? Pelo menos da minha história. Sim. E a gente precisa estar preparado para as mudanças e preparado para acolher e se adaptar muito rápido às mudanças, né? E quando a gente fala de personal branding, a gente assina, né, e se compromete, se responsabiliza por se transbordar ou dar a cara a tapa, digamos assim, né? De mostrar quem realmente é o Iago, né? E eu não posso mudar, né? A gente muda, a gente sempre muda. Inclusive o nosso propósito muda, isso é polêmico um pouco, sim. Mas é como a gente acredita, né? O propósito, ele também muda, ele é otimizado, ele evolui, né? Então é super importante que a gente sempre revisite qual é o nosso propósito. Inclusive, falando de propósito, dá um outro podcast só sobre isso, tá? Não, vamos lá. Curte pra parte 2, como dizem no TikTok, né? Curte pra parte 2. Mas o propósito, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, né? A gente acredita no nosso trabalho, quando a gente constrói um personal branding, que o propósito é a maior motivação, sua maior motivação daquela pessoa. Então, é aquilo que faz você todos os dias de manhã
levantar e querer fazer o que você faz. E aí entra o porquê, né, que você trouxe. Perfeito. Então, a primeira pergunta que a gente faz, por que você faz o que você faz? Se a gente não tiver uma resposta, então a gente tem um problema. A gente tem uma pessoa que está construindo um personal branding, uma marca pessoal, e não sabe o porquê está fazendo o que está fazendo. Então, essa marca não vai transmitir o porquê ela está no mercado. E se a gente não diz por que eu estou no mercado, eu não mostro o meu diferencial, eu não mostro o meu posicionamento, eu não vou ter presença. Você é só mais uma folha de currículo, né? É só mais um, exatamente. É só mais um. É só mais uma pessoa que tá ali pedindo para estar ali porque faz XYZ, mas não sabe o porquê faz aquilo. Então é super, super importante a gente ter esse olhar mesmo de por que você faz o que você faz, e a gente entende o propósito como a sua maior motivação. Então a gente tira um pouco desse lado que o propósito é algo intangível, né? É que o propósito é algo difícil, que eu vou passar a minha vida tentando buscar, e as pessoas sem propósito, esse mundo injusto, né? Não tem isso. A gente acredita, a gente até brinca na nossa metodologia hoje, a gente brinca que a gente tira uma foto, né, do seu momento atual e entende qual a sua maior motivação ali naquele momento. E é isso que a gente tem que transmitir para as pessoas. Trabalha em cima dela. Né? Legal. Até trazendo uma analogia com a minha história aqui que eu contei, né, para vocês hoje. No momento em que eu saí do mercado e eu comecei a minha marca pessoal, o que eu mais atendia e ajudava eram pessoas que queriam sair do mercado tradicional e abrir a sua marca pessoal, né, ou sua marca, enfim, queriam empreender em outro sentido e tinham medo, faltava coragem, né, faltava as ferramentas, e querendo ou não, eu refleti a minha própria história e inspirei essas pessoas para que elas fizessem um ato de coragem, empreendedorismo, como eu tive, né? Então é sobre isso, essa era a minha motivação naquele momento. Eu acreditava naquilo que eu estava fazendo e eu transmitia isso para as pessoas, eu transbordava isso para as pessoas. Não adianta também eu abrir uma empresa e não acreditar, né, nem na minha própria história, claro, enfim. Lógico. Então é meio que nesse caminho, assim. E o personal branding não tem como fugir. Vai ser sobre autoconhecimento, vai ser sobre você entender a sua maior motivação e conseguir transmitir isso para as pessoas. Cara, é um tema muito interessante, porque você tem que trabalhar isso o tempo todo. Enquanto você estiver, né, no mercado de trabalho, você vai estar apresentando sua marca pessoal. Não tem jeito, né? Seja você um colaborador interno, né, que você vai estar apresentando a sua marca, quem é você para a empresa, ou você como empresa para a sociedade, né? Então, é por isso que é tão interessante. Ela é mutável justamente porque você precisa atualizar isso todos os dias. Então, é saudável que você visite os seus propósitos e que eles estejam justamente alinhados com aquilo que você está fazendo. E atualizados, é perfeito. Né? Porque uma vez que você tem... Por isso que eu gosto de falar também que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que estudar aquilo que você vai fazer. Sim. Né? Por exemplo, né, claro, antes de você se candidatar para uma vaga, por exemplo, você estuda a empresa e a vaga. Primeiro você estuda a empresa para saber se os seus valores pessoais estão de acordo com os valores que a empresa prega. Porque se não estiverem, uma hora vai dar conflito. Porque, assim como você trouxe para nós, a empresa... De certa forma, ela não te ouvia, não ouvia o colaborador interno. Então você precisava de um ambiente que a empresa te ouvisse como colaborador, porque você estava agregando, né? Mas talvez naquele momento não era um valor da empresa, né? Talvez eles tenham sentido isso só perdendo o colaborador interno. Então você precisa sim ter alinhado os seus valores pessoais com os valores da empresa. E também com a vaga, cara, você está se propondo a passar boa parte do seu tempo ali dentro. Envolvido naquilo. Exato, né? desenvolvendo um projeto ou desenvolvendo uma função que seja. E muitas vezes você passa mais tempo dentro da empresa do que com a sua própria família ou fazendo, né, o seu momento de lazer, né? Então, você tem que fazer com que aquilo não seja desagradável para você, né, moralmente. Então, é interessante, muito legal. Não, mas é bem legal isso você trazer também sobre quando você procura uma vaga, né? Quando você procura uma vaga, o personal branding, ele... Você tá vendendo sua marca. O tempo todo ele precisa estar contigo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, personal branding, mas eu não sou empreendedor.
né? Não, mas calma aí. Mesmo você não sendo empreendedor, você representa algo, né? E essa representação de algo, que é a percepção que a pessoa vai ter sobre você, acaba sendo branding. Né? O branding, ele é muito amplo justamente porque ele fala sobre percepção. E como é que a gente mede percepção? É muito difícil, né? Até por isso que é difícil a gente ter mensuração de resultados dentro do branding, né? Porque ele é algo assim que é intangível. A gente, claro, às vezes a gente tem o resultado vendo uma carreira, vendo resultados de vendas, mas... Por isso que os analistas e os pesquisadores de mercado são tão bem remunerados, né? Exato. Porque é uma coisa muito difícil. Porque precisa ter essa intuição, essa sensibilidade para perceber, né? Uhum. E só trazendo assim uma analogia que é super legal para quem, por exemplo, está procurando uma vaga, quer melhorar o currículo, quer mandar bem numa entrevista. Quando a gente vai tomar um café da manhã, ou passar um café, vamos colocar assim, quantas marcas a gente não esbarra nesse processo? É a marca do café, é a marca do coador, é a marca da cafeteira, da xícara, é a marca da xícara, da tudo. colherinha, dependendo, né? Até a colherinha hoje pode ter uma marca ali estampada, alguma coisa, né? Você tá com um pijama que pode ter alguma marca, ou acabou de trocar roupa também, já colocou ali. Tá ouvindo uma música, não deixa de ser uma marca. Tá ouvindo uma música com uma marca. Sim. E todas essas marcas que a gente esbarra, todos esses movimentos que estão acontecendo ali de marca, que a gente nem percebe, estão gerando percepções em nós. Então, se eu uso um adoçante, tá? Se eu uso um adoçante todos os dias, e eu tive uma associação negativa ou uma percepção negativa daquele adoçante naquele dia, da próxima vez que for no mercado, eu não vou comprar aquele adoçante. Né? Eu senti um gosto estranho no meu café, eu não vou comprar mais. Então, esse foi um momento de branding que você nem percebeu. E trazendo para o personal branding, principalmente para quem está procurando uma vaga, é sobre isso também. Agora eu vou fazer uma analogia aqui que pareceu que não tinha sentido, mas tinha. Vamos lá. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, é como se a gente estivesse criando um desses momentos de ativação de marca. Sem perceber quem está te recrutando ali, pode ter uma percepção negativa ou positiva sobre a sua atitude, seu comportamento, seus movimentos, sobre a sua fala, sua mensagem, seu posicionamento. Então eu dei o exemplo de quando você toma um café e acha ruim o adoçante, você não compra mais o adoçante. E se uma entrevista de emprego for desconfortável por algum motivo, né? Então, às vezes até o perfume, vou dar um exemplo aqui escancarado, tá? Claro que não é assim que funciona, mas para dar um exemplo mais tangível, às vezes até um perfume que foi ruim no momento de uma entrevista presencial acaba invalidando o personal branding. Sim. Então é por isso que a gente precisa estar mandando as mensagens certas, estar com o posicionamento certo e saber o que eu quero transmitir, né? Se eu quero transmitir que eu sou uma pessoa acolhedora, então eu não vou falar alto, de peito estufado, batendo na mesa, né, projetando meu corpo para frente, não vou colocar no meu currículo sobre as minhas experiências profissionais de uma forma que traga uma linguagem também agressiva. Eu vou justamente trazer tudo adaptado ao que eu quero transmitir. Né? Sim. E aí vai a importância de também ver a empresa que você vai entrar e entender se ela faz sentido para você. E isso, dentro do personal branding, é entender o público-alvo, né? Que nesse caso é a empresa, é o público que você quer mandar sua mensagem final, e entender se você, como marca, quer se relacionar com aquele público. Acho que é super interessante trazer isso, porque também pega o pessoal que é empreendedor, empresário, que tem empresa, mas também pega quem está no mercado aí tentando, né, encontrar uma empresa para chamar de sua, uma casa para trabalhar, né, digamos assim. Quando a gente... Calma, deixa eu pensar bem na analogia, tá? Não, Vou chegar lá. No seu tempo. Mas muitas vezes quando a gente está montando nosso posicionamento, a gente tenta ouvir a opinião de todo mundo. Isso acontece com muita frequência, principalmente para quem está empreendendo, está começando a empresa. Então eu quero vender, atender para todo mundo, né? Eu quero vender para todo mundo, eu quero atender todo mundo, porque eu estou começando, estou com medo que não dê certo e eu acabo ouvindo todo mundo. Mas o que é importante é você não agradar todo mundo e não ouvir todo mundo, e sim ouvir e querer atender as expectativas de quem vai ser o seu parceiro. Então é daquela empresa que você realmente quer trabalhar, porque é ela que vai te fazer crescer. Então é essa expectativa que você tem que cumprir. Não é a desculpa a família, né? Mas não é a tia, da sobrinha, da prima, dos né? pais, dos geralmente. Pais, né? Não, mas o que eu tenho que atingir essa expectativa, ou tava saindo pra entrevista e alguém falou que a minha roupa não tava boa. Mas será que ela não era boa para aquela pessoa que falou por uma perspectiva pessoal dela, ou da empresa que você sonha em trabalhar?
Talvez era a Sim. melhor roupa que você tinha que pôr para ir naquela empresa. E você tirou por ouvir a opinião de Terceiros, né? Terceiros, De ia uma falar pessoa de qualquer um, fora né, mas- que não tá inserida na situação ali que você está, né? Exatamente. E no caso de uma empresa, né? Então, trazendo o personal branding também, para quem está empreendendo, quem é um consultor, você Isso. também não pode ficar mudando o seu modelo de negócio, mudando o seu serviço, mudando o seu produto, seu atendimento ao cliente por opiniões de qualquer pessoa. Você tem que fazer isso pro seu cliente parceiro, como a gente gosta de chamar, né? Que é aquele cliente que vai te ajudar a crescer, que vai te indicar para outras pessoas. Você vai atender bem um cliente, ele vai te trazer 10, né? É esse que você tem que atender as expectativas. Isso é super importante. Eu acho que encaixa também para quem tá querendo refinar o personal branding até mesmo dentro do mercado tradicional. Sim, sim. Eu ia puxar já a conversa, a gente deu várias características do que a gente pode desenvolver Sim. na marca pessoal, né? Sendo um colaborador, entre aspas, né? Uma Uhum. pessoa que está buscando uma empresa, mas eu queria também abordar o tema para a empresa que quer abordar o consumidor. O que a empresa pode buscar de ferramentas, o que ela pode desenvolver justamente para que a marca dela seja gere um impacto positivo, Uhum. né, no público dela, para que alavanque, né, de fato, e que gere sucesso. Sim, né? sim. Tanto o branding comercial, digamos assim, que é o que representa uma empresa, uma instituição, tanto o personal branding, que vai representar uma pessoa, ambos precisam entender o público-alvo. Então, é um pouco do que eu estava falando, mas agora trazendo para essa pergunta, a gente precisa entender quais são as necessidades e as dores da pessoa que a gente quer ajudar, como empresa, como pessoa, né, com quem a gente vai se conectar, se relacionar. Então, como é que uma empresa vai fazer sentido para as pessoas? Da mesma forma que o personal branding também vai ter que precisar fazer sentido para as pessoas. Uhum. É ouvindo e entendendo esse contexto, esse movimento. Branding, personal branding, é sobre o movimento, é a construção que a gente faz sobre a imagem e a percepção que as pessoas vão ter sobre a gente. Não é de um momento específico, é sobre um caminho, é uma jornada, como a gente chama dentro do branding, tá? Uhum. Então é super importante que a gente entenda esse contexto. Então a gente tem que olhar, vou aqui dar vários contextos, tá? Para serem analisados. A gente pode olhar a concorrência e entender se essa concorrência existe alguma oportunidade ou alguma ameaça quanto à minha marca pessoal ou à minha marca, né, a minha empresa. Eu posso olhar para dentro da minha empresa, dos meus colaboradores, para a minha cultura, para os meus valores. Será que essa cultura e esses valores estão alinhados com o que eu quero transmitir ao meu cliente? Talvez eu esteja cobrando que o meu atendimento transmita acolhimento, mas a minha cultura interna não tem nada de acolhedora. Uhum. Como é que a gente vai transbordar algo que não tem? Né? Ninguém dá o que não tem. Então, Sim, sim. esse é o ponto. Acho que esse também é um ótimo ponto para a gente analisar. E, claro, ouvir muito o cliente. Não qualquer pessoa, não qualquer cliente, o cliente parceiro. Aquele que vai te ajudar a crescer. É esse que você tem que ouvir. E é escuta ativa mesmo. É promover conversas, promover momentos, né? Dando um exemplo rápido aqui, sem citar necessariamente marcas, mas as marcas que a gente tem hoje, que se relacionam super bem com as pessoas, marcas que talvez você goste, são marcas que promovem eventos, que promovem momentos, que não necessariamente você vai lá para comprar. É uma experiência, você É está uma promovendo uma experiência para o exatamente. cliente. Uhum. Você promove uma experiência que às vezes é só para trocar uma ideia. Uhum. Mas para a empresa não é só trocar uma ideia. Ela quer te ouvir. Ela quer te saber ouvir. qual que é a sua Ela opinião quer te sobre determinado produto ou sobre ela mesma, né? Perfeito. E o personal branding, o branding, ele precisa transmitir essa mensagem que atenda às expectativas e às necessidades desse cliente ideal, esse cliente parceiro, sabe? Então, acho que essa é a fórmula, vamos dizer assim, fórmula mágica. Eu sou meio contra fórmulas, tá? Porque o marketing é cheio de fórmulas. Sim. E o branding é muito difícil ter uma fórmula exata para o branding, porque precisa ser personalizado e alinhado com o seu propósito, suas motivações. Então, não tem muito fórmula, mas se a gente fosse aqui dar uma dica rápida, né, de como colocar a mão na massa nesse sentido, seria mais ou menos nessa perspectiva de analisar esse contexto, claro, entender o propósito, como a gente já falou, analisar o contexto, né, e refinar esse discurso para que você converse com a pessoa certa, né? Sim. Então, você manda a mensagem para a pessoa errada, você só atende cliente ruim, né? Uhum. E aí você culpa o cliente. Tem muito disso. A gente atende vários clientes chegam assim pra gente, né? Enfim, precisam ali de um help com o branding, justamente por isso que procuram a gente. E falar, o meu cliente é horrível. Meu cliente não entende o meu produto, não paga o meu preço, não vê que o meu produto é de qualidade.
né, e culpa o cliente. Mas o que acontece? A culpa não é do cliente. A culpa é que o branding dessa marca Cara, não transmite, tem né? muito a ver com comunicação, né? Uma vez que você comunica algo pra alguém e alguém não entende, a culpa não é de quem não entende. Sim. A culpa é sua como comunicador que não soube colocar pra pessoa da forma correta. Perfeito. E tem muitas empresas com mensagens boas, ótimas, mas que não são bem enviadas, digamos assim, ou que não chega na pessoa certa. Tem várias pessoas certas, clientes que estão desesperados por marcas que falem o que eles querem ouvir, E não chega. e não chega, ou não tem essa marca. Aham. Né? Então é super importante a gente entender que o branding é essa conexão. Essa conexão entre esse cliente, que é o cliente que precisa ali ouvir algo relacionado a um valor, um princípio, um momento de vida dele em uma marca, e não está ouvindo, então ele está carente disso. E a conexão do branding é com essa marca que tem esse propósito. Então por isso que a gente defende tanto também dentro do branding o propósito. Né? Porque esse é o fator da conexão entre essa marca com propósito e esse possível consumidor, sabe? Entendi, legal. E, Iago, eu queria abordar também um assunto com você que tem muito a ver com o branding, porque como a gente conversou aqui, é um cenário que ele está em constante evolução, mudança Sim. e tudo mais. Eu queria saber de você que tipo de conteúdo você consome para se manter atualizado, né? Nada mais é do que uma pesquisa de mercado, Sim. né, para você se manter atualizado nesse tema e para que você se mantenha, obviamente, no mercado. Então, eu queria saber que tipo de conteúdo você consome, que tipo de conteúdo você pode indicar, né, para desenvolvimento da marca pessoal mesmo. Ah, legal. Mas aí seria para começar a construir essa marca mesmo. Isso. Como que eu faço para acompanhar o mercado de personal branding e, com isso, lógico, aprender e desenvolver a minha mesmo. Tá, legal. Branding, como eu comentei, personal branding não vai escapar disso, ele é muito amplo. Então a gente aprende branding não necessariamente só com marketing, só com comunicação, só com publicidade ou só com branding, de certa forma, né? Tem vários hoje profissionais, por exemplo, de storytelling, que falam muito sobre branding. Tem vários profissionais... Opa, Perdão. tranquilo. Perdão. Tem vários profissionais hoje de storytelling, por exemplo, que ensinam muito sobre branding. Tem vários profissionais de marketing que estão falando sobre branding, mesmo sem usar essa palavra. Tem vários profissionais de negócios que ajudam muitas pessoas a entenderem o branding, né? O próprio branding, ele vem de outros nichos, né? O branding nasceu na área da administração, mas aí é papo também para parte 3 do podcast. Sim. E então, quando você me pergunta o que a pessoa pode acompanhar para que ela melhore o branding, não necessariamente é só conteúdo sobre branding, tá? Até cuidado com excesso de informação, né? Hoje a gente tem muita informação sendo produzida o tempo todo, e às vezes a gente fica nesses excessos, a gente peca nos excessos, né? A gente vê tanta coisa que a gente não sabe que caminho seguir. Então a gente tem que ver aquilo que está alinhado com o que a gente acredita, enfim, a gente volta ao ponto central aqui que a gente trouxe sobre a motivação e o propósito, o porquê, né? Você está fazendo o que você faz. Então, eu recomendo que essa pessoa que quer melhorar o branding ou o personal branding acompanhe 5 áreas, 5 temas, tá? E aí eu vou trazer para os 5 primeiros passos para quem quer construir uma marca pessoal. Então eu vou falar esses passos e eles são temas relacionados que a pessoa pode acompanhar também e pessoas que falam sobre temas diversos, tá? Legal. Além dos de branding. Então, 5 elementos, vamos colocar assim, 5 elementos Isso. que a gente recomenda para as pessoas que querem montar um branding ou uma marca pessoal. O primeiro é o propósito, que é o que a gente já falou aqui bastante hoje, né? Porque é o primeiro passo. A gente precisa se conhecer. O porquê você faz o que você faz. Qual a sua maior motivação hoje? Qual que é a motivação que você tem, que você quer compartilhar e transbordar com as pessoas? Esse é seu propósito. E aqui tem inúmeros conteúdos. Sim. A gente pode falar de várias áreas aqui, né? Propósitos existem em várias áreas, até do espiritual, até a parte do coach, enfim, a gente passa por tanta coisa relacionada ao propósito e não tem certo nem tem errado, tá? É o que fizer sentido para você, mas é importante você entender o propósito. Esse é o primeiro elemento para a construção da marca pessoal. O segundo é o diferencial. A gente falou hoje sobre você pesquisar concorrência, pesquisar internamente como é que está a cultura da empresa, como é que está a minha cultura, os meus valores, né? Para eu montar meu personal branding. Então, o diferencial é a forma única que você faz as coisas. E o diferencial mora exatamente na sua autenticidade. Então, é super importante o primeiro elemento, que é do propósito, porque o diferencial aparece
quando você se conhece e olha pra fora. Então, aqui é um processo de dentro pra fora. A gente olha o propósito, a gente olha pra gente, depois a gente olha pro mercado e, opa, entendi. A forma que eu faço as coisas é assim. E aí você se empodera disso como um diferencial, diferente de achar que você tá errado. Não, é exatamente seu diferencial. Diferencial, existem inúmeros conteúdos também que a gente pode falar, né, sobre isso. Depois, a gente fala sobre o posicionamento. Muita gente até diz que personal branding é sobre só posicionamento, mas não, né? Pra gente posicionar alguma coisa, a gente tem que entender qual que é o propósito, qual que é o meu diferencial, porque senão eu vou posicionar o quê? Não tem propósito nem diversidade. Então, precisa ter o propósito, precisa ter o diferencial e a gente chega pro posicionamento. E posicionamento também, existem vários livros, vários conteúdos, enfim, eu vou citar alguns, tá? Eu vou terminar todos, daí eu dou algumas dicas algumas dicas aqui, mas só quero que vocês acompanhem o raciocínio dos 5 elementos aqui. Então, temos o propósito, temos o nosso diferencial, temos o posicionamento, depois a gente fala sobre presença. Lembra que na minha história eu estava presente no lugar errado? Sim, sim. Eu tinha um propósito, eu tinha um diferencial, eu tinha um posicionamento, mas a minha presença Estava errada. Estava errada. Então, eu esbarrei ali no problema da presença. E presença depende, tá? Daí, se você for uma marca pessoal, talvez seja você estar numa palestra, num evento, se relacionando com as pessoas. Vai fazer uma pós, né? Vai fazer contatos. Fazendo networking, fazer network, vai para um coworking, enfim, milhões de possibilidades. Ah, não, só uma empresa. Então, você vai para uma convenção, você vai se apresentar numa feira, você vai fazer anúncio nas plataformas, enfim, na TV, participar de um programa, de um reality show, sei lá. Então, aí também cabe você entender onde você deve estar presente. Não é em todos os lugares, né? A presença é super importante entender isso. Tem várias pessoas que vêm falar com a gente, faz conteúdo em 10 plataformas. Eu falo, você não vive, né? Você só escreve conteúdo. A pessoa, eu passo minha vida desse jeito aí, exatamente, isso. É o que eu faço, é conteúdo o dia inteiro. E o resultado só vem de uma plataforma. Então, por que você está em 10 se o resultado vem em uma? Né? Então, a presença é importante você entender onde você deve estar presente. E por último vem o marketing, que é o último elemento. E aí também, inúmeros conteúdos. Né? Como assim o marketing é o último? Branding não é marketing? Não, não é bem assim. O marketing, ele só vai dar resultado e fazer sentido se a gente tiver os 4 elementos anteriores feitos. Então, se eu tiver propósito, se eu tiver diferencial, se eu tiver posicionamento e uma presença boa, aí sim o meu marketing vai fazer sentido. Ah, Iago, mas eu tenho feito um monte de campanha, investido e tem dado resultado. Beleza, mas você está pagando muito caro. Você poderia estar pagando muito mais barato no que você está anunciando se você tivesse esses outros elementos. Esse conhecimento de propósito. Gerando muito mais resultado, né? Talvez você estaria pagando mais barato para uma coisa que está te gerando um rendimento absurdo. Com certeza, com certeza. Isso eu vi na prática dentro do mercado tradicional de publicidade e de marketing. A gente tinha clientes que sofriam para ter algum resultado. O retorno do investimento era mínimo. E assim que a gente alinhou ali um pouco, né, da linguagem, do propósito, já tem uma diferença nisso, o retorno desse investimento, sabe? Então é super importante, assim, que o marketing, ele exista dentro do personal branding. É óbvio que a gente está falando sobre se vender, né? Sim, sim. Mas a gente precisa ter a clareza e uma estrutura desses outros elementos aqui junto. Tá? Sim. Então, esses seriam meio que os 5 primeiros passos e conteúdos para a pessoa que quer melhorar. Ah, Iago, dentro dos 5 elementos que você falou, eu tenho um propósito muito definido, meu posicionamento é show, mas eu tô com dificuldade no meu diferencial. Então, vai buscar conteúdo sobre diferencial. Estuda concorrência. Exatamente. O que eles estão fazendo errado que você pode fazer certo. Exato. Estuda concorrência, estuda tendências, movimentação de comportamento, de mercado, né? A gente acabou de passar por uma situação de pandemia que mostrou para todo mundo que nada é previsível. Né? Todo mundo estava seguindo a vida e teve que parar, mudar totalmente a forma que fazia tudo. Trabalho, relacionamento, estudo, enfim. Então, é um momento, mais do que nunca, da gente acompanhar todas as movimentações de concorrência, de mercado, de comportamento. Ouvir aquele cliente, né? Aquele cliente que a gente ouviu antes da pandemia, com certeza ele pensa diferente agora, então é importante a gente ouvir. E é mais ou menos nesse sentido. Aí agora, Iago, legal, mas você falou e não disse. Eu te pedi algumas referências, então vamos lá. Para quem quer sair desse podcast e começar a produzir o personal branding, começar a produzir o seu brand ou o seu personal branding, eu começo as minhas recomendações com Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Né? A gente já falou já falou aqui do porquê você faz o que você faz, entender o porquê antes de qualquer outra coisa. E o Simon Sinek, mais que ninguém, defende isso, né? É um líder nato que tem essa mentalidade, que transmite isso.
Pra quem tá com um pouco mais de pressa, tem um TED Talk também, então não precisa ler o livro todo, pode só ouvir o TED Talk e já começar a botar em prática. O que importa é botar em prática, né? Começar Cara, pelo ouve, porquê. acha um Exato. áudio do livro. Tem muito né? conteúdo. Entra Sim. lá no meu TikTok, no meu Instagram, tem conteúdo também sobre esse livro. Pronto. E o Comece pelo Porquê do Simon Sinek defende que a gente tem que saber o porquê a gente tá fazendo as coisas. Eu não vou nem me alongar, porque a gente já falou bastante sobre a importância disso, né? Claro. Mas é muito comum a gente ver isso. A gente tem alguns modismos dentro do empreendedorismo, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Loja de cupcake, loja de paleta mexicana, loja de camiseta. Quem não viu essas modas acontecerem, né? Quantas dessas marcas ainda estão vivas? São poucas, né? Sim. Por quê? Porque as pessoas aproveitam o modismo, mas se eu perguntar o porquê elas estão fazendo aquilo, elas não sabem me dizer. Elas sabem o que elas vendem, elas sabem como elas vendem, tem ali até um certo diferencial, mas e por que você está fazendo isso? Silêncio. A continuidade também, né, ela tem data pra Exato. acabar, né? Ela é refém de uma tendência, né? Sim. Pra gente não ser refém disso, a gente tem que entender o porquê a gente tá fazendo o que a gente faz. Então, acho que essa é a minha primeira recomendação. Tem TED Talk, bota a mão... vai pra prática, bota a leitura, exato. vai, Perfeito. desenrola, dá seu jeito aí. Vai consumir conteúdo sobre esse livro, porque eu acho que é um ótimo começo. Outro livro que eu recomendaria é o Descubra Seus Pontos Fortes, tá? Eu não vou lembrar o autor agora, acho que até mais de um. Tá? Esse eu não conheço. Descubra Seus Pontos Fortes é um livro que vem trazendo aí uma pesquisa que foi desenvolvida com com muitas empresas no mundo todo. E essa pesquisa deixou claro que as empresas, elas não valorizam e não reconhecem os pontos fortes dos seus colaboradores. Mas sim, geralmente, reconhecem e deixam claro os pontos negativos, pontos fracos daquele colaborador. E é natural, desde a época da escola, a gente tá correndo atrás dos nossos pontos fracos e tentando melhorar o que a gente não faz tão bem. E o que a gente faz bem? Isso fica esquecido. Sim. Então, o Descubra Seus Pontos Fortes é um livro que vai te ajudar nessa jornada de autoconhecimento para reconhecer quais são os seus pontos fortes. O livro, inclusive, traz ali até um teste, enfim, tem um teste deles que você pode fazer no final da leitura para você sair dessa leitura sabendo quais são os seus pontos fortes. Quer construir um personal branding? Você vai precisar conhecer seus pontos fortes. É isso que você tem que entregar para as pessoas. Então, Descubra Seus Pontos Fortes também é uma ótima recomendação. Não é um livro sobre branding. Nenhum desses dois livros é um livro sobre branding, mas ele ajuda a construir com o branding, tudo a ver. Uhum. Outro livro que eu recomendo também, que foi um livro que inclusive eu li durante a pós aqui na FAI, eu fiz aqui a pós de liderança e inovação estratégica, e esse livro mudou a minha vida. Foi ele que me fez sair do mercado ali tradicional e ter a coragem de empreender e construir meu personal branding, que é o livro das organizações exponenciais. Foi o professor Dante, queridíssimo, que me recomendou esse livro. E eu tinha uma lista de livros para ler com ele, o que eu consegui ler até o final era esse. Confesso. Escolhas acadêmicas. Escolhas acadêmicas. Sim, mas esse livro mudou assim, a minha mentalidade. O que o livro, em resumo, né, o que o livro aborda? Ele mostra a mudança de mentalidade, a mudança de estratégia, a mudança de cultura, de valores, de princípios do mundo que vem acontecendo com a era do digital, né? Explicando que hoje o crescimento e as organizações elas não são mais lineares. Elas não crescem mais dentro de uma sequência lógica e linear. Ela pode ser exponencial. Como várias empresas que a gente vê que surgem aí rapidamente tornam uma das marcas mais valiosas do mundo. Como assim, né? Os unicórnios, Exato, os unicórnios, as startups. Então, Uber, Airbnb, entre outras aí queridinhas que a gente tem no nosso dia a dia que surgiram há pouco tempo, né? Essas são organizações exponenciais. E esse livro explica o que elas têm dentro do DNA dessa empresa, desse modelo de negócio, que faz com que elas cresçam tão rápido e que gerem tanto sentido e valor, coisas que a gente falou muito aqui hoje, né, para o mercado. E uma das respostas que o livro traz é que essas empresas têm um PTM, Propósito Transformador Massivo. Então a gente passou aqui falando muito hoje sobre propósito, então agora eu trago até uma bibliografia para vocês acreditarem em mim 100%. O propósito transformador massivo é o que faz o Uber, o Airbnb, entre outras empresas, se tornarem a Tesla, se tornarem uma das maiores empresas do mundo em pouco tempo. Elas têm propósito. Elas transformam a vida das pessoas. E elas são massivas, né? Elas conversam com o povo, digamos assim. Com todos, né? Com todos. Então é super interessante essa visão. O livro ainda traz outros elementos para... Né? Às vezes você não é uma startup, não vai montar uma personal branding para fazer uma startup, mas você pode pegar
ali dentro dessas estruturas das organizações exponenciais, ideias, ferramentas, mentalidades e, né, pegar emprestado, por que não, para fazer a tua marca também acontecer. Eu acho Trazer para sua realidade. Exatamente. Ali, né? Exatamente. Excelente. E tem um último, juro que é o último, mas agora você já saiu daqui com né, um repertório né, riquíssimo. Muito conteúdo da nossa conversa, mas você já pode continuar isso aqui, né? Eu quero justamente acender essa faísca para quem quer ter um personal branding, para quem quer melhorar o branding na empresa. Eu quero acender essa faísca e ferver a tua cabeça pra gente sair daqui e começar a colocar isso em prática. E por último, eu recomendo o livro A Jornada da Marca Diamante, tá? A Jornada da Marca Diamante é um livro escrito por mim, tá? Então... É o momento aqui, eu adoro esse autor. Como é que o cara é do branding mesmo, né, cara? Exatamente. Todo um enredo, né, pra abordar. Não, mas tá certíssimo. Não, mas é sobre isso, e é sobre isso. E o mais legal é que a Jornada da Marca Diamante é um guia interativo. Então, ele é pra ser colocado em prática. Ele é pra ser feito com caneta e papel do lado e post-it, muito post-it, porque é um livro justamente pra você começar a colocar pra fora, transbordar quem você é em uma marca. Tá? Então a Jornada da Marca Diamante vai te ajudar a construir uma estrutura para sua marca. E uma marca que faça sentido para as pessoas, que gere valor para as pessoas. Então, o que você vai ver nesse livro? Curiosamente, vocês já conhecem os 5 primeiros passos e os 5 elementos da construção de uma marca, que é o que eu trouxe aqui, que é exatamente o passo a passo desse livro. Então, nesse livro, esse guia interativo vai te guiar passo a passo, capítulo a capítulo, para construir esses 5 primeiros elementos, 5 primeiros passos para você ter uma marca valiosa, que faça sentido para as pessoas, que tenha sentido para você, é o mais importante, que te gere motivação, te gere realização e que, né, vá para o mercado e que não morra, como várias marcas que surgem por aí que não fazem sentido para as pessoas e acabam, né, não ficando no mercado, infelizmente. Então, se você não quer isso, tem uma marca diamante com a Jornada da Marca Diamante. Sim. Excelente. Iago, cara, eu não tenho mais nada a acrescentar, só tenho a te agradecer por você dar esse banho de conteúdo na gente aqui e enriquecer tanto o podcast com tanta informação útil. Eu acredito que a gente propôs aí para quem está assistindo e para quem está ouvindo uma grande troca. Sim. Né? Tem muito conteúdo, a gente deu muitos insights aqui para as pessoas, com toda certeza. E, cara, como considerações finais, eu quero mais uma vez te agradecer por disponibilizar o seu tempo, por trazer tanta riqueza de detalhes e afins para nós. E saiba que as portas, não só da FAI, mas espero que também do mercado, sejam sempre abertas para você, cara. Muito obrigado pela troca. Imagina, eu que agradeço. Se me deixar, eu falo 73 horas sobre branding, porque... Podcast parte 2. Você tem que dar um curso pra parte 2, porque quando a gente faz o que a gente ama, né? Então, trazendo aí tudo que a gente falou, a gente fala sem nem sentir, né? Então... Iago, eu queria, antes de você dar suas considerações sobre a nossa conversa... Sim. No fim, ou já, você fizesse o convite para os alunos, né, e para a comunidade sobre o DH Lab, por favor. Não, perfeito. Até hoje a gente falou aqui bastante, tem bastante conteúdo. Eu falei, né, se eu pudesse eu falava sem parar sobre esse assunto, mas é claro que eu só dei uma introdução aqui para o pessoal se aquecer, ferver a cabeça para o nosso DH Lab, né, que vai acontecer com... o bloco 4, é isso? O quarto bloco? Ou o bloco 4? Bloco 4. Bloco 4. Isso. Pro nosso DH Lab, que vai acontecer, né? Vai ter o bloco 4 sobre personal branding. Então, se você curtiu esse papo, se interessou por personal branding, quer desenvolver sua marca, quer se conhecer melhor, talvez, melhorar seu currículo, melhorar suas experiências, seus movimentos como profissional, eu te convido para ir no nosso bloco 4 do DH Lab, que vai ser sobre personal branding. E lá a gente vai colocar a mão na massa, tá? Então, aqui eu trouxe bastante conteúdo para você já ir aquecido, já ir preparado, mas lá eu vou levar prática para que você saia de lá já com o início, o start dessa sua marca pessoal e saia de lá tendo um pouco mais de clareza e certeza de quem você é, para que você consiga transbordar isso com o mercado, com seus clientes, na sua empresa, enfim, dentro dos seus objetivos, da sua motivação, do seu propósito, que é sobre isso. É sobre isso. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês aí. A gente se vê e vê o Iago novamente no DH Lab. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Iago, obrigado. Fechou. Eu que agradeço. Valeu. DH Lab. Competências para a carreira. Habilidades para a vida.